João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntaram a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabatá. Era o dia da pregação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritavam: Mata-o, mata-o, crucifica-o. Deve crucificar o rei de vocês? Perguntaram Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos entregou a ele para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. E ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, ele e 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou pregar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus levaram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas sim que esse homem dizia-se Rei dos Judeus. Pilato respondeu: O que escrevi já está escrito. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Este, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disse uns aos outros, vamos dividir de sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher do Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dele, os discípulos a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está seu filho. E ao discípulo: Aí está sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava
concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam numa esponja e nele colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram-na até os lábios de Jesus. Tendo-a provado, disse Jesus: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, o dia seguinte seria sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Viram então os soldados e quebraram as pernas primeiro do homem que fora crucificado com Jesus, em seguida a dos outros, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um soldado perfurou do lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disse: deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos seria quebrado. E como diz a Escritura, num outro lugar olharão para aquele que o ultrapassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aólés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepultamento novo. No 41, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Deus te abençoe.